Na última quinta-feira, as águas do Rio São Francisco levaram um dos nossos maiores talentos, o ator Domingos Montanher, o santo de Velho Chico. O Domingos estava feliz, comemorando as últimas gravações da novela. E no momento de descanso, foi surpreendido pela força da correnteza. Nós fomos até Canindé de São Francisco, em Sergipe, para entender como essa tragédia aconteceu. Na oração que diz a terra. No sertão alagoano, a última cena. Domingos Montanher ao lado de Camila Pitanga e Gabriel Leone. Que a vida é emprestado, estado. Foi uma sequência de 3 cenas, uma gravação bem rápida. Eles começaram meio-dia e saíram daqui 1 da tarde. Para o casal protagonista da novela, era o fim das gravações externas na região. Foram meses de contato com o Velho Chico, pertinho de paisagens deslumbrantes. Domingos e Camila queriam se despedir do Rio. Assim que as câmeras foram desligadas, partiram para a estrada. Destino, Canindé de São Francisco, Sergipe, onde a equipe estava hospedada. A foto tirada na saída do hotel mostra a Camila de vestido, Domingos de bermuda e camiseta. Foi feita pouco antes deles entrarem na água. O motorista que estava com os 2 atores preferiu não dar entrevista, mas conversou com a gente por telefone e deu detalhes do que aconteceu naquele dia. Ele disse que trouxe Domingos Montanher e Camila Pitanga para cá, estacionou o carro bem aqui e todos desceram por aquela rampa. Chegaram a uma região conhecida como Prainha. O motorista contou que se ofereceu para perguntar aos moradores qual era o local mais seguro para entrar no rio. O motorista ficou na areia observando os atores. Ele disse que a Camila e o Domingos foram até a pedra, onde estão aquelas pessoas, mergulharam, nadaram por apenas alguns metros e começaram a ser puxados pela correnteza. Eles foram arrastados até aquelas pedras que estão lá atrás. Camila conseguiu se agarrar em uma pedra, Domingos não. Quer dizer, eu não vou conseguir, Camila, eu estou cansando, e nadava e não conseguia. Ela me narra que tentou ainda ajudá-lo, gritando, mandando ele se acalmar. A Gabriela, que estava trabalhando neste bar a 500 metros de distância, ouviu. Como eu tenho o número do rapaz do Corpo de Bombeiros, aí eu liguei imediatamente para ele, para o Gleidson. Por volta das 13h56, o bombeiro civil Gleidson mandou o primeiro áudio dizendo que tinha alguém se afogando. Pessoal, ligando para mim agora da beira do rio, aqui da prainha agora aqui, pedindo ajuda para me salvar um cara que estava morrendo afogado. O motorista correu para a estrada pedir ajuda, parando os carros que passavam, bem perto do bar de Gabriela. Olha o Santos da novela que está se afogando. A gente precisa de socorro. Ela ligou de novo para o bombeiro. Informação da pessoa que ligou para mim, ó, que a pessoa que se afogou lá é o Santos da novela. Júnior estava perto e pulou na água. Eu vi ela desesperada na pedra, né? Aí depois eu saí andando por cima pra ver se eu encontrava ele, mas nada, né? O bombeiro Gleidson chegou cerca de 15 minutos depois dos primeiros pedidos de socorro. Domingos Montanher já estava desaparecido. Nestas imagens dá para ver o desespero de Camila Pitanga nas pedras. Barcos, helicópteros e mergulhadores começaram as buscas. A atriz acompanhou os primeiros trabalhos. 6 da tarde, mais de 4 horas depois, o corpo de Domingos foi localizado a 18 metros de profundidade. O bombeiro mergulhador Sinério foi quem o encontrou. Nós topamos em 2 pedras e aí ele estava entre as 2 pedras. Sinério conhece bem a área e nem ele, mergulhador profissional, gosta de entrar ali. Até os mergulhadores temem aquela região. Tem tipo redemoinhos. Além disso, tem outro fator que aumenta o risco: a presença da usina hidrelétrica de Xingó. Este professor de geologia, uma das maiores autoridades do país no Rio São Francisco, explica. A hidrelétrica de Xingó se comporta como sendo uma nova nascente do Rio São Francisco. O rio, as águas que saem da barragem saem com muita força e, consequentemente, também aumenta o círculo das águas, os redemoinhos que levam para baixo. Fomos até perto da pedra onde Camila pediu socorro, seguindo esta trilha usada por pescadores. Tem um vão aqui no meio. Nesse vão, a gente percebe que há uma movimentação maior da água. Onde ele foi encontrado, chamam de Garganta do Rio, certo? Por ser um local muito estreito e a correnteza muito forte. De barco, chegamos até o ponto exato onde tudo aconteceu.
dá para perceber a força da correnteza. O barco está desligado e olha só como a gente está se movimentando em relação à pedra. Dá para ver também a formação dos redemoinhos. A água fica rodando ali, ó. Enquanto estava sentada no barco, aguardando as buscas dos bombeiros, Camila Pitanga aparece fazendo um sinal com a mão. Parece o movimento de um redemoinho. Olha como a correnteza é forte aqui nesse ponto, a água fica rodando em círculo mesmo. Eles são bem comuns por aqui, porque o fundo do rio é cheio de buracos e pedras, como explica este especialista. A corrente principal, ela vai sendo barrada ao longo do rio. E aí, quando você põe um anteparo, a água tende a girar em torno para compensar a diferença de velocidade de fluxo. Os redemoinhos surgem embaixo, no fundo do rio, com muita força e vão subindo. Às vezes, ficam escondidos embaixo d'água. Puxam tudo para baixo, como um ralo. Então você olha, a superfície está tranquilo, mas lá no fundo, esses redemoinhos estão funcionando ativamente e pode sugar uma pessoa. Na época de seca, como agora, o nível do rio fica mais baixo, o que deixa os redemoinhos mais próximos das margens e ainda mais perigosos. Quem não conhece bem o rio pode exatamente mergulhar nesses panelões. Em nenhum lugar da prainha há qualquer placa que avise sobre os riscos. Também não há nenhum salva-vidas. Não foi sempre assim. Nestas imagens de 2013, dá para ver que existia sinalização e segurança. Até o ano passado, seu Manuel era um dos salva-vidas. Dispensaram vocês por quê? Eu não sei. Na verdade, eu não sei por qual razão, né? Segundo a prefeitura, as proteções e os salva-vidas foram retirados por causa de uma reforma na prainha feita pelo governo do estado. Mas essa reforma já terminou há mais de 1 mês e meio. O secretário municipal de turismo diz que o Ministério Público Federal impediu a prefeitura de colocar as sinalizações na área. A União estava dizendo para a gente, através do Ministério Público Federal, de que a gente não poderia trabalhar naquela área. A procuradora do Ministério Público Federal, responsável pelo caso, nega. Diz que apenas recomendou a regularização da área que estava sendo usada sem autorização, mas que em nenhum momento proibiu a sinalização do local ou a contratação de salva-vidas. Estas fotos de 30 de julho mostram uma festa de reinauguração da prainha, sem nenhuma medida de segurança para os banhistas. Hoje vocês acreditam que vocês deveriam ter colocado essas placas? Contratado salva-vidas? Confesso a você que nesse trauma todo, eu não parei nem para pensar nisso. Só agora, após a imensa repercussão da morte de Domingos Montanher, algo vai ser feito. Uma coisa eu sei, aquela área, por determinação do município, está interditada a partir de segunda-feira. Quase 1 ano depois do início das obras, 51 dias depois da reinauguração. 4 dias depois que Domingos morreu. Da formosura, usura, será o fim dessa jornada. Não.